Começando mais um podcast com o Pedro Idazzi, e hoje eu tenho uma figura maravilhosa aqui conosco, um convidado muito especial. Natural de Quirinópolis, Goiás, filho do casal Suíta, Sueli e Itamar, fundador da marca Suíta Concepts, uma marca de roupas e acessórios com o propósito de fazer diferença na vida de outras pessoas, que inclusive carrega o nome dos pais como homenagem. Morou em Brisbane, na Austrália, por 1 ano. Logo após se formar em nutrição, profissão que atuou por 10 anos, atualmente reside em Goiânia, aventureiro, ama culinária, deu início ao programa Cozinhar para Não Surtar na época da pandemia, fundador do projeto I Love Piqui, produtor artístico, 5º colocado no reality A Grande Conquista, ativista na luta contra o câncer, papai da Antonella, irmão de Andressa Suíta e Luara Suíta. Esse é o nosso convidado, gente, Alexandre Suíta. Rapaz, o homem fez o dever de casa mesmo. Alexandre, confesso que eu fiquei até nervoso, cara, para poder ler uma biografia tão completa dessa. Seja muito bem-vindo. Que isso, obrigado, eu que agradeço o convite. Prazer te receber aqui conosco. Obrigado aí, um prazerzão aqui, ó. Conheci hoje pessoas incríveis, obrigado pelo convite. Ao nosso lado aqui nós temos aí o Neikel é gestor de tráfego da minha equipe, e a Daiane é assessora hoje do nosso escritório. Prazer estar com vocês Timão. aqui nessa mesa. Alexandre, hoje a gente tem a vontade, tranquilo, perguntas sem hora para ir embora, manda bala aí. Maravilha. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo, Alexandre. Esse é o nosso 2º episódio de 2024. Tá? Vida longa o podcast. Viu? Maravilha, que vem os próximos 1000 episódios aí. Amém. Você é de Quirinópolis, Goiás. Quirinópolis, terrinha, 50 mil habitantes aproximadamente, sudoeste goiano. Morei lá até meus 17 anos. Alexandre, como grandes foi amigos em Quirinópolis. Quirinópolis. Como que foi aí a sua infância, cara? Conta pra gente como é que foi o Alexandre aí, criança, adolescente. Cara, muito livre, né? Acho que como é a vida no interior. Tinha muita tranquilidade para jogar bola na rua, fazer carrinho de rolimã, aquelas coisas bem interioranas mesmo, assim. Molecada na rua brincando mesmo, gostava muito de ir pra fazenda, andar a cavalo e tudo mais. Bem tranquilo. E eu vivi com 100% aí da minha infância. Que maravilha. Foi Isso bom é bom demais, né? E a gente tem aí 2 figuras importantes, o Alexandre. São seus pais, né? Minha Dona fortaleza. Sueli e o senhor Exato. Itamar. Fala pra gente um pouquinho aí dos seus pais, conta. Minhas referências, né? Pais aí. Cara, eu costumo dizer que quando eu fui criar o projeto da Suíta Concepts, né? Eu me inspirei muito neles. Lá em casa a gente sempre teve a filantropia dentro de casa, na íntegra mesmo. Então, por muitas vezes eu estava na escola, voltava da escola para almoçar e tinha moradores de rua almoçando com a gente. E às vezes eu questionava minha mãe, eu falava: mas o que essas pessoas estão fazendo aqui com a gente, né? Eram pessoas que eu não conhecia. Ela falava: não, meu filho, você não preocupa não. Almoça aí e não se preocupa com isso não. Meu pai também tinha, em alguns episódios assim que eu tenho bem frescos assim na minha memória, ele de visitar o presídio para levar a palavra para os presos e tudo mais, e teve uma situação que ele doou um colchão meu, o colchão da minha cama, e doou para um preso. Ele chegou lá, o preso estava dormindo no cimento. Ele doou o colchão, eu questionei ele. Falei: pai, mas por que você doou meu colchão, não doou o seu? Falou: não, o meu é muito grande, era muito grande para levar, eu levei o seu, mas você vai dormir no sofá uns dias aí, depois o papai compra outro colchão. Então a gente sempre teve essas referências, assim. Meus pais, família sempre unida. Muito unida. Toda família tem seus pequenos problemas, mas a gente sempre conseguiu resolver isso com muita conversa, muita sabedoria. Com 2 referências dessas também, não podia ser diferente. Se fosse, a culpa nem era deles, viu? Você falou que seu pai foi levar a palavra aí, né? Para um presidiário, para um preso. Sim. Quando você fala levar a palavra, ele era pastor? Não, meu pai... Trabalho social mesmo? Um trabalho social. Meu pai, ele é franciscano, né? Que é uma ordem da Igreja Católica, ele é católico. Mas ele tinha esse hábito, né? Os franciscanos, eles fazem várias ações, né, de filantropia e tudo mais. E a missão dele era fazer isso lá, né, no grupo dele. Então ele ia, todos os finais de semana, ele ia para o presídio
e visitava aqueles presos que estavam a fim de ouvir, de se arrepender daquilo que tinha feito, para ter uma inserção de volta na sociedade com sabedoria. Um trabalho bacana. Muito bacana, e sempre sem receber nada por sem isso. Interesses, né, financeiros. E isso era uma ação voluntária completamente. Cuidando do próximo. Sim, sim. Então, um pouquinho da tua ação aí, digamos assim, depois a gente vai aprofundar nisso lá na frente, esse trabalho que você é um ativista, defensor aí contra... Né, isso, contra o câncer, não, sem dúvida. Vem já dessa raiz de... Sem dúvida, pelos exemplos, né, que eu tive. E por isso que eu fiz a homenagem a eles, né? O Suíta é a junção, né, de Sueli e Itamar. O Su de Sueli e Ita de Itamar, que é Suíta. Então teve uma situação que quando eu fui para a Austrália, né, como você disse, quando eu voltei da Austrália, a Andressa que me recebeu no aeroporto, cheguei no Rio, e aí eu fiquei uns dias com ela no Rio, e ela falou assim, vamos fazer uma tatuagem? Eu não tinha nenhuma tatuagem. Aí eu falei assim, se eu voltar, eu fiquei 1 ano na Austrália sem ver ninguém, né? Se eu voltar para casa com a tatuagem, meu pai e minha mãe vai me mandar de volta. Surta. Ela, não, vamos fazer uma tatuagem, eu já tenho umas, minha mãe já acostumou, tá mais tranquilo. Falei, não, então vamos fazer uma tatuagem, eu tenho vontade de tatuar a Suíta. E aí eu fiz a tatuagem nas costas Suíta e ela fez no braço. Posteriormente, o ano passado, minha mãe tatuou também. Isso legal. 15 anos depois. Maravilha. Eu ia te perguntar justamente qual que era a tatuagem. Então você tatuou. Eu tenho Suíta nas costas. Eu tenho outras também. Tem Ative o Modo Louva a Deus, que é voltado para o projeto. Tem um outro Louva a Deus que fica bem aqui também, que é bem... Vamos entrar nessa pergunta devagarzinho, sobre o Louva a Deus agora há pouco. Vou pegar o gancho aí da Austrália. O que te levou na Austrália? Qual foi o motivo que o Alexandre saiu daqui do Brasil e foi para a Austrália? Eu fiz faculdade em Goiânia. Eu saí de Quirinópolis com 17 anos, vim para Goiânia, fiz faculdade de nutrição. Quando eu terminei a faculdade de nutrição, eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio. Melhorar o inglês, que era 0. E eu tinha vontade de fazer um curso no exterior de nutrição. Legal. Eu sou apaixonado pela profissão até hoje, não atuo mais, porque minha vida tomou outros caminhos, mas eu sou muito ligado, né, à parte de alimentação saudável, enfim. E aí, quando eu fui para a Austrália, era com o objetivo de aprender inglês e fazer um curso de nutrição, porque a Austrália e o Canadá são os maiores países assim, né, na nutrição. Eles têm maior número de estudos científicos, têm um investimento muito grande. E aí eu fui para a Austrália e lá eu tive o contato com a gastronomia. Eu estava acostumado a comer. A melhor da gastronomia que eu estava acostumado até então era o nosso frango com piqui, que também não perde para nenhum prato internacional. Eu não abro. Isso é a mais pura verdade. Eu não abro, não. Mas lá eu tive a oportunidade de provar outros pratos que não chegam aos pés do frango caipira, mas que são bons pratos. Então, eu fiz inglês, fiz um curso de nutrição estética, que me ajudou muito na minha carreira como nutricionista, que eu atuei por 10 anos. Então, foi isso que me levou para a terra dos cangurus. E toda a parte cultural que eu aprendi. Lá a Austrália recebe muitos imigrantes do Japão, da Coreia, da Índia. Então ali tinha um emaranhado de culturas e tinha a parte culinária também. Então foi uma experiência incrível. Eu tenho assim muita saudade, tenho vontade de voltar lá, de visitar os países ali, né, eu visitei a Nova Zelândia também. Mas eu tenho vontade de visitar a Indonésia, a Tailândia, que também tinha bastante influência ali nos povos australianos. Ali. Bacana, experiência interessante, né? E te trazer de volta para o Brasil, o que moveu o seu coração? Falou, peraí, eu preciso voltar para o Brasil. Eu tinha uma namorada. A gente pode falar sobre essa namorada? Eu tô engasgado aqui. Pode. Eu tive uma namorada, morei 12 anos com essa menina. E aí eu voltei, falei assim, não, vou voltar lá, vou convencer ela a vir para a Austrália. Aí chegou que ela convenceu eu a ficar, mas daí terminou o namoro. Devia ter voltado aí, ó. Mas foi por isso que eu voltei. Mas eu tinha ido para ficar 1 ano. E aí lá eu tomei a decisão de ficar mais 1 ano. Aí eu voltei e resolvi abrir um negócio. Na época eu abri uma empresa de cestas básicas e aí veio os cartões Vale Alimentação e eu quebrei com 7 meses. Foi a minha primeira quebra. Fali, aí eu não tinha nem dinheiro para voltar mais, eu tive que ficar aqui mesmo. Quando você quebrou, como você lidou? Você reagiu? Como foi sua reação? Cara, não tem nada pior, não. A essa
Eu acho que a morte de alguma quebrar, de pessoa falir. próxima é pior, talvez, do que uma falência. Mas falir é muito triste. Deixa grandes raízes, grandes cicatrizes, né? Porém, deixam raízes também. Porque a cada vez que eu fali, eu voltei mais forte. Então não foi só uma vez. Não, já teve outros. Só que o que eu falo é assim, mas eu não quero falir de novo não, né? A gente nunca quer. Não. Com certeza. Mas sempre a gente volta com mais força. Mas é um processo doloroso. Nesse episódio que eu voltei, eu abri uma empresa de... Eu acho que eu nunca nem falei isso no podcast, mas eu abri uma empresa de cestas básicas. Porque na época a lei trabalhista obrigava grandes empresas a dar uma cesta básica como vale alimentação. Só que foi bem na virada, aí vieram os cartões de alimentação, agora já tem até de empresas de teleentrega, né? de entrega de aplicativo. Então evoluiu muito, e aí eu não tinha muita pegada de tecnologia. E aí eu fiquei pelo caminho, os contratos que eu tinha foram sumindo. E aí, para piorar, numa noite os ladrões entraram lá e levaram meus computadores, levaram toda a minha parte que eu tinha de eletrônicos. Aí eu falei, não, é porque é uma mensagem de Deus para eu parar de insistir nisso daqui. E aí eu fechei, foi o primeiro negócio que eu fechei. E quando que o Alexandre deu certo, digamos assim, cara? Quando que as coisas mudaram, depois que a disso, chave virou, o jogo virou? Depois disso, eu dei muito certo por um bom tempo, ganhei muito dinheiro com eventos, fazia festas. Então lá em Quirinópolis mesmo eu fiz grandes festas que deram um lucro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, junto assim, a fazer uma festa. Tinha festa que eu vendia 50 caixas de uísque. E aí aquilo, só que depois você tinha que pagar as contas, mas eu via aquele dinheiro na frente, assim, era muito dinheiro. De ver a espécie acumulado mesmo assim, ali, acumulado, em espécie na frente. Então fazia as festas, deu muito certo. Uma época eu fui muito feliz também, foi no mercado sertanejo, que a minha produtora, eu fazia vendas de show sertanejo, então rodava bastante. O Mato Grosso, rodei bastante o Mato Grosso, muito boa. E eu conheci, né, meu pai já tinha ido para lá para Goboa, mas eu conhecia, mas não com evento. E ali, essa época, eu fui bem feliz também na parte financeira. Foi um ciclo que isso também... foi em qual ano? Cara, há 10 anos atrás isso, aproximadamente. 2014. 10, 11 anos atrás. Que eu terminei a faculdade, fui para a Austrália, abri o negócio, quebrei o negócio, aí eu entrei para essa parte de festa. Eu saí da faculdade em 2007. Então fui para a Austrália, até 2014 o estudo já tinha acontecido. Eu tô te perguntando isso porque assim, eu tive a sua história vai me trazer na memória aqui. Eu tive a experiência de várias vezes quebrar também. E aí, você sabe o gostinho amargo, né? Quem me acompanha, o Pedro era o cara que sempre tentava, era um cara corajoso, que não tinha medo de meter a cara e quebrar, mas eu sei o quanto é difícil você quebrar, você passar pela experiência, porque da próxima você fica assim, pô, mas e se eu for de novo e der errado? Eu também entrava mais receoso. As pessoas te julgar, né? Você fica ali, cara, e vamos julgar de novo. Tentei e não deu certo. Por isso que eu te perguntei, como que foi assim, essa saída, essa virada de chave? Porque talvez isso seja um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Eu trabalho com empresas hoje, todos os dias, eu atendo empresários aqui, principalmente de Goiânia e Goiás, diariamente, e a gente vê os desafios de empreender. A gente está nesse network, nesse ciclo de empreendedores. Mas a gente vê muita gente também desistindo, recuando, e muita gente ali se esconde. Então eu gosto muito de falar desses desafios, por isso que eu te perguntei. Sim. Porque quando as pessoas olham, né, para um empresário bem-sucedido, quando as pessoas olham para um influencer, uma figura pública bem-sucedida, você é uma figura pública, é muito querido, participou de reality, tem uma família, né, muito querida, sim. E tudo, não sabe desses desafios. Eu acho bacana falar sobre essas experiências, sabe? Cara, você tocou num ponto muito importante. O que as pessoas vão pensar? Será que eu vou tentar de novo e aí eu vou falhar? E o que as pessoas vão pensar? Quando eu quebrei com a cesta básica, eu não tive mais esse pensamento. Eu acho que um dos presentes que eu recebi dessa falência, que igual eu falei, o sabor é muito amargo. Não quero provar novamente. Mas vem presentes, tem alguns presentes que eles são fundamentais. Eu perdi um pouco esse medo do fracasso. E o que as pessoas vão pensar? Eu tenho medo sim, mas é uma disputa muito mais interna do que o que o outro vai pensar. Porque o empreendedor que está
nessa virada de jogo, que é diário, né? Você atende eles aqui, todos os dias os empreendedores estão... Como é que eu vou fazer para inovar? Como é que eu vou fazer para virar essa situação? Ou essa dificuldade que a minha empresa está enfrentando, ou esse concorrente que está ali, às vezes, queimando preço. E você fala, como é que esse cara faz isso? A vaidade, ela não cabe nesse game. Uau. Esquece. Então, quando eu tentei segurar o meu negócio, que ele já estava fadado a fracasso, quando vieram os cartões Vale Alimentação, olha com quem que eu estava competindo. Estava competindo com, não sei se pode falar as marcas aqui, mas Mastercard, Claro. Visa, aí veio o Sodexo. E elas nos patrocinem depois. Por favor, manda dinheiro aí, que vocês tomaram o meu negócio. Mas a gente está falando de multinacionais que eu era o cocô da formiga. Véio. Sim. Então, não cabia. Aí eu tentava segurar o negócio para provar para aquelas pessoas do meu ciclo que eu estava bem. E aí, quando os caras entraram lá ainda e roubaram tudo que eu tinha lá dentro... Arrebentou tudo. Falei, ó, quebrei mesmo, entendeu? É isso, é a realidade, vou encarar a realidade. E aí, o que veio depois disso? Veio frutos que eu não imaginava. Eu nunca tinha feito uma festa. Eu era conhecido na cidade, as pessoas já me conheciam por ser, às vezes, um cara que tem facilidade, né, de comunicação, de fazer amizade. Então, as pessoas me conheciam, mas eu falei, cara... Será que isso eu continuava atendendo como nutricionista, tá? Era outro job ali. Você estava exercendo a profissão também? Já exercia. Mas eu não estava feliz com o que eu ganhava, então eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que abrir um outro negócio aqui. Aí quebrou, fali, continuei trabalhando lá, recebendo minhas consultinhas de plano de saúde, irmão, é pouco, viu? E aí eu falei, cara, por que eu não faço uma festa, então? Aí, depois que eu quebrei, provei o gosto amargo, e aí eu me arrisquei em um mercado que é... um mercado que eu considero de alto risco, você fazer uma festa. O que eu aprendi com festa? Todos os problemas, para não falar outro nome, né, que vão acontecer para um negócio quando é festa, eles vão acontecer num período de 8 horas. Então, tudo que pode dar errado, ele tem 8 horas para dar errado. E dá. Muito errado. Então eu aprendi com as festas o quê? Planejamento. Tinha que ter um planejamento muito bom. Porque, beleza, tô lá com a festa montada, acabou a energia. E aí? E aí? Então tem que planejar, botar 2 geradores, tem que pôr um e um de reserva. Então todo negócio que a gente vai tentar, a gente vai aprender muito. E aí você pensa que eu segurava um negócio que eu achava que era vaidade e não podia, e eu perdi essa vaidade e meti a cara com as festas. Quando eu fui fazer festa, eu nunca vi o meu telefone tocar tanto. Falei, cara, o que é isso? O evento é algo que te posiciona, né? Então, acho que todo negócio que vai abrir hoje, né? Você recebe os empresários aqui, cara, pensa em um evento. Porque ali, que seja um coquetel, que seja o que for. Vai gerar um movimento, né? Ali você tem atenção, holofotes, o telefone toca. Faz um evento, qualquer que seja, do seu segmento, né? Se for faz uma rodada de network, chama a galera para estar ali, só de empresário, independente. Na época eu quis fazer festa porque era algo que surgiu ali, mas eu acho que o evento é E hoje você trabalha com eventos? Hoje o I Love Piqui é um evento. I Love Piqui, um dos teus projetos, né? O I Love Piqui, ele é um evento gastronômico, né? Ele nasceu no ano passado. No iníciozinho do ano passado, e assim que ele nasceu, eu recebi o convite para ir para o reality show. Eu fui convidado para participar dele, o Augusto César, que é meu sócio. Ele quem criou a marca, desenvolveu, e aí ele me falou, olha, Alexandre, eu estou com um projeto, um festival gastronômico, você gosta muito de culinária, né? Você gosta de cozinhar e tudo mais, acho que tem muito sua cara, eu queria te convidar para você ser sócio comigo no projeto. Falei, massa, o Augusto vem de marketing, de shopping center, hoje ele é do marketing do Flamboyant, mas ele passou em quase todos os shoppings nossos aqui de Goiás. Então, é um cara que tem uma visão incrível de marketing mesmo, ele sabe onde que as coisas funcionam. E ele falou, não, eu quero um comunicador, eu quero alguém que gosta de cozinhar, que gosta de ser goiano mesmo, tem orgulho disso, gosta da nossa culinária. Eu falei, então, eu não conheço ninguém melhor que eu não, hein? Modesto. Bacana, mas conta pra gente, o I Love Piqui é um projeto que como que ele funciona, para que tipo de evento para qual porte de negócio? Como é que o I Love Piqui, ele é um amaranhado de estações com produtos feitos de piqui. Então lá nós temos, a gente já trabalhou com 15 estações, nós estamos com um evento programado para Brasília com 50 estações.
que vai ser o maior que a gente já fez até hoje. Cada estação tem que ter um produto que tenha piqui no seu preparo. Então a gente tem lá arroz com piqui, carreteiro de piqui, frango com piqui, pizza de piqui. E aí a gente falava, pizza de frango com piqui, beleza, tá ok. Aí começaram a chegar uns caras mais ousados. Aí vieram com donuts de piqui. Eu falei, olha só, donuts de piqui. Aí veio uma outra galera fazendo cosméticos com piqui. Então sabonetes de hidratação com piqui. Aí vieram outros, fizeram as camisetas com as estampas de piqui. Então foi ficando um negócio muito rico. Bem atrativo. É muito interessante. Então a gente trabalha com isso. A gente tem alguns restaurantes que entram. É muito mais voltado para a gastronomia do que para outros produtos, sem dúvida. Mas tem essas inovações que eu acho muito interessante. Tem alguma edição prevista? Então, a gente está terminando agora de fazer o calendário. Nós estamos com 2 edições, só que eu não posso soltar ainda, porque uma delas está associada a um outro evento. Show. Eu tenho que esperar eles soltarem primeiro. Mas é sobre isso. Então, a gente tem atrações, tem música, envolve vários tipos de música, mas a gente prioriza um pouco sertanejo. Claro, nossa raiz aqui, né? Nossas raízes. E aí vem o piqui. E a gente tenta defender o piqui como fruto cerrado goiano. Então nós temos uma briga séria aí com Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso. O piqui é nosso. Mas o piqui é nosso, já, né? Eu entro em qualquer briga por conta do piqui. Sem chance, galera. O piqui é nosso. Isso. Eles podem até ter pra lá, né? Mas o melhor é o nosso. O melhor piqui é o nosso. Cara, nós temos alguém de Mato Grosso aqui nos nossos bastidores, né? É alguém de Mato Grosso ali, mas ela não levou as mudas daqui. Então Assim, eu não posso tirar o crédito do piqui do Mato Grosso. Bom também. Meu sogro de vez em quando traz pra gente quando vem ali de Barra do Garças, o piqui o do Tocantins é aceitável porque eles eram Goiás antes, então a gente aceita tá incluso. piqui tocantinense. Não entra, né? O Mato Grosso levaram as mudas daqui. Ele não é nativo. Ele foi plantado lá. Concordo, plenamente. E aí tem um ponto muito interessante que até a gente está trabalhando para fazer um documentário da história do piqui em Goiás, porque a Emater, que é uma instituição, né, de tecnologia, agronegócio, né, em plantio, eles têm um piqui sem espinho. E eles fazem clonagem desse piqui, distribuem essas mudas. A clonagem, quando eles chegaram lá, falou assim, não, é clonagem de piqui. Eu fui lá visitar, eu falei, gente, será que nós vamos ver ali uma clonagem, né? E é um enxerto. Eles fazem um enxerto do piqui sem espinho numa planta que teria espinho. Só que dali para frente ela vai crescer, é um enxerto. Que é bem natural, né? Sim. E eles não tiveram uma tecnologia para alteração genética, né? Não é transgênico nem nada. Simplesmente tinha um pé de piqui que Deus foi lá, fez ele sem espinho. Um produtor rural achou ele, avisou o pessoal da Emater, eles foram lá, tiraram um pedacinho lá, um galhozinho e começou a reproduzir ele. Né? E aí hoje tem várias mudas. E ele tem um sabor diferente, tem o gostinho da castanha diferente. Você vai no próximo I Love Piqui, lá nós vamos ter. Com certeza. Vou ter convite vai chegar aqui. Lá de experimentar e de conhecer. Isso. Alexandre, mas cara, falando muito aqui de piqui, de comida, essa coisa, né, Leitão? É goiana mesmo, é nosso, o povo gosta dessa culinária. Você falou que despertou esse desejo de cozinhar. Quando, com quem, por quê? Eu aprendi com meu pai a cozinhar. Seu pai também cozinha? Ele sempre morou na roça e aí às vezes ele tinha que trabalhar na roça e ele tinha que fazer a boinha dele para levar. Quando eu tinha uns 8 anos, ele me ensinou a fazer um arroz. Só que tem uma curiosidade, que ele tem o hábito de comer arroz com ovo frito de manhã no café da manhã. Sem Itamar. E aí um dia eu acordei e falava, pai, mas eu não vejo mais ninguém comendo isso, né? Na escola eu não vejo mais ninguém, não vejo ninguém na família. Ele falou, não, vem cá então que você vai aprender a fazer arroz agora. E aí ele fez, era no café da manhã, ele me ensinou a fazer arroz branco. E aí eu gostava de comer, tinha a situação de ver minha tia fazendo lá as comidas bem goianas, mas eu fui aprender um pouco de cozinha quando vim morar sozinho aqui. Aí eu comecei a me virar na cozinha, mas eu fui aprender um pouco de cozinha, culinária mesmo, gastronomia internacional na Austrália. Porque em um dos meus trabalhos lá na Austrália eu era garçom
de bebidas. Então foi muito bom também que eu aprendi sobre vinhos, Conheceu. cervejas, né? Vários coquetéis. Eu fui bartender também, Drinks, fazia né? drinks. Só que em um restaurante ele tinha como se fosse uma praça de alimentação. Ele tinha um restaurante, aí ele tinha uma parte que era comida mediterrânea, bem saudável, inclusive. Aí tinha outro que era pizza do lado da Mediterrânea. Se você quisesse dar uma jacada, você ia pra pizza. Aí tinha uma do lado da outra, que é bem italiana, zona assim. Aí vinha a tailandesa, que eu achava o máximo, os caras cozinhando, aquele fogo. Achava da hora demais. Tinha um grill e aí tinha um bar. E eu ficava vendo aqueles caras. Eu falava, gente, como é que... E eu não... Falava, se eu for comprar essas comidas aqui, eu vou gastar tudo que eu trabalhei hoje. Então, eu ia lá, gastava meu inglês arranhado, ruim pra caramba, e falava assim, vocês não estão querendo beber nada aí, não? Inteligente. Aí eu levava algumas bebidas, energético, o que eles quisessem beber, e no fim eles deixavam uma marmitinha. Cada dia eu deixava uma quentinha, eu levava para casa e provava. E aí eu provei sabores que eu ainda não conhecia, não fazia ideia. Aí aquilo ali me despertou e eu falava assim, cara, para eu comer isso daqui na Austrália, é tudo muito caro, tudo muito em dólar. Ou eu aprendo a fazer, ou eu vou provar uma hora ou outra. E aí eu comecei a ver coisas que eu tinha muita vontade de comer e comecei a testar. Quando eu voltei para o Brasil, que aí eu vim para Goiânia, eu comecei a preparar alguns pratos que eu ia no restaurante e falava, cara, mas o meu É melhor. pode estar quase. Se eu entender um pouquinho mais da técnica ali, eu posso superar. E com um custo muito mais baixo. Foi meio na muquiranagem mesmo. E aí isso daí me despertou. E aí hoje a gente... Criando o hábito. Hoje às vezes eu vou no restaurante, chego lá, eu provo algo e falo, cara, como é que eu posso melhorar isso? E aí eu testo em casa. Nem sempre eu acerto de primeira não, tá, gente? Mas aí, por muitas vezes, hoje, modéstia à parte, tem vários restaurantes assim que eu falo, alguém convida, vamos lá no restaurante e falar, não, prefiro, vamos lá para casa. Vou fazer lá. Eu me garanto em alguns pratos. Isso. Show. Cara, e aí a gente tem aqui algo também que você me chamou bastante atenção, inclusive o nome eu achei sensacional, que é o quadro Cozinhar para não surtar. Isso Cozinhar foi para não surtar. Meados da pandemia. Começo da pandemia. Aí eu já estava nessa pegada de cozinhar em casa, né? Fazer melhor do que no restaurante. Já nem saía mais. Não, saía pouco, aí veio a pandemia. A pandemia, ela estourou para nós lá em casa quando nós estávamos recebendo um casal da Austrália. Eles vieram passar alguns dias, e aí quando fechou tudo, eles tinham um bilhete para embarcar de volta para a Austrália. E eles não tinham programado nada, já tinham viajado o que tinha que viajar, conhecido o que tinha que conhecer, e na hora de voltar, fronteira fechada. Eu falei, cara, vocês vão lá para casa e vamos esperar ver o que acontece. Daí não deve demorar mais que 5 dias, né? Mal sabia. E aí, o que a gente fazia? Um de nós, como estava tudo fechado e máscara e ninguém sabia, lockdown, uns abriam, outros fechavam. Falei, cara, vamos ficar todo mundo aqui dentro. De terror, né, cara? Falei, vai uma pessoa só no supermercado. Aí ou ia a Luara, minha irmã. E aí, porque eles não falavam português, você ia saber. Aí a gente ia um só, aí passava álcool, máscara, aquela coisa, comprava o que daria para fazer uma receita para nós, aí a gente chegava, fazia e a gente comia. Na hora do jantar, Mesmo jeito. ou a gente planejava 2, 3 refeições, fazia as compras, e aí a gente foi acostumando, foi vendo que não ia abrir tão cedo. Eu sei que nós ficamos 15 dias assim, e aí gravava esses vídeos, aí um deles começou a gravar lá e postar na internet. Eu falei, cara, ficou bom demais esse vídeo editado aí, me dá aí. Aí eu postei, aí eu peguei uma onda de que todo mundo estava em casa e estava assistindo, consumindo muito. Uma telespectadora. Nessa época você tinha quantos seguidores? Cara, Você lembra? Eu subi uns 100 mil seguidores em pandemia. Um ano? Foram 6 meses. 6 meses, 100 mil seguidores. Subiu Nessa bastante. pegada de subir esse vídeo engajamento muito forte. editado. Mas você lembra quantos seguidores você tinha? Não exatamente. Mas foi algo em torno disso.
Cresceu uns 100 mil em 6 meses. Com culinária. E aí a Luara que começou gravando comigo. Eu gravava um prato principal e ela fazia uma sobremesa. E aí direto dava errado. Só que aí a gente postava assim mesmo. Ele ia pro ar assim mesmo. E aí foi bom, foi muito bom. Aí o cozinhar foi pra TV, né? Aí a gente fez uma temporada na TV, minha mãe veio, gravou. A Luara ficou grávida depois e não podia mais gravar, e minha mãe veio e gravou comigo. Eu tenho muita vontade de voltar ao cozinhar com as duas. Só que desde que eu saí do reality, é um sonho que eu tenho. Não deu tempo, cara, mas eu ainda quero voltar, mudar um pouquinho da sequência. Você citou aí a Luara e o Alexandre com irmãs. Ciumento ao extremo. Fala aí pra nós, abre o coração. Ciumento. Outro dia nós reunimos, né? No meu aniversário agora, aí a gente reuniu todo mundo. Aí eu falei assim, virei pro meu pai e minha mãe e falei, a culpa de eu sofrer tanto por conta das duas é de vocês, que vocês me colocavam para vigiar elas na escola, desde muito cedo, para ficar de olho, cuida das suas irmãs na escola. Quando elas começaram, os primeiros namoradinhos, fica de olho na sua irmã. E aí eu fiquei... Você é o primogênito? Eu sou. Obrigado, né? Não parece o caçula. Jovem demais. Né? Falei que a minha meta é parecer o caçula lá em casa. Tá vendo, né, meninas? Mas eu sou muito ciumento, muito protetor, realmente. Convívio, hoje, muito bom, tranquilo. Mas eu continuo com ciúme. Não deixa de ter. Não muda nada. Não vai mudar isso. Só que hoje eu controlo ele mais. Mas é um ciúme muito de irmão protetor mesmo. Alexandre, me tira uma curiosidade, isso é meu. Se o Ney quiser fazer uma colocação, a Daiane também aproveita. Cara, mas eu tenho muita curiosidade assim. Como que é, cara, ter uma família com um sobrenome muito forte no dia a dia? Ser, por exemplo, né, a Andressa, que é uma baita de uma figura muito querida e tem uma audiência também gigante e tudo mais, tá ali sempre sendo alvo, né, de coisas positivas, às vezes ataques também negativos. Sempre quer estar exposto, é isso, você vai conviver com isso sempre. Mas e você lidar com isso no dia a dia? Como que é, cara? Você é muito ali atacado, muito alvo também? Todo mundo tem hater, eu acho, né? E os haters, eles garantem o engajamento, né? Ajuda muito, né? Os comentários. É uma forma carinhosa de lidar com os haters. É porque tem gente que não sabe lidar. Os caras começam a bater assim, fica chateada, né? Tem uma indireta aí. Tem umas pessoas que é fraca. Mas ela já entendeu já. Foi indireta isso aí, Alexandre? Ela já entendeu. Já, né? Ele mexe, a gente conversa muito no telefone, falou... Agora ela tá indo bem nessa pegada aí. Mas eu tem convivi muito. Eu sempre convivi, desde que eu me lembro por gente. A minha mãe fazia concursos de beleza, minha mãe sempre foi envolvida nesse mercado de agências de modelo e tudo mais. Então, assim, a galera de produção sempre frequentava a nossa casa. Então, às vezes, tomava café da manhã lá, acordava, a galera já tomando café da manhã. Minha mãe sempre recebeu muita gente em casa, né? Quando não era o pessoal da produção, ela pegava o pessoal na rua para almoçar lá em casa. Então a gente sempre recebia muita gente. E aí a gente tinha contato já com pessoas famosas. Por exemplo, se fosse uma atriz, né, da novela que fosse fazer uma peça de teatro lá em Quirinópolis, você pode ter certeza que a minha mãe ia estar envolvida em alguma situação lá com ela e a gente tinha contato com essa galera. Então a gente cresceu vendo isso. Quando a Andressa ganhou o Miss Brasil Juvenil, ela tinha acho que 13 anos, aí ela foi pro Rio com 16. Acho que foi 16, ou com 13 mesmo. Eu sei que aí lá ela teve contato com um monte de gente, tipo, das grandes emissoras. Se abriram. E a minha mãe sempre acompanhou ela. Então, a gente tinha direto a foto com fulano, com Beltrano. Então, isso pra gente não teve assim, um impacto tão grande. Claro que quando a Andressa começou a escalar mesmo, aí a gente foi vendo como que é. E as redes sociais, quando começaram e ela explodiu em rede social, aí a gente provou, mas ninguém estava acostumado com a rede social. Até hoje, né? A rede social ela ainda está maturando. Né? Ao contrário do rádio, que já está bem maduro, a TV, que está bem madura. A rede social, ela muda toda hora. Né? Você que é especialista em tráfego sabe melhor do que eu. Que você dorme de um jeito, acorda, tá totalmente diferente. Mudou tudo. E aí a gente tem que ficar tentando se reinventar para manter o engajamento.
Mas vem a era do hater, vem a era da galera deixar de ser hater e ficar seu amigo. Tem essas fases. E a gente viveu muito isso. Andrés participou da Fazenda 2. As votações eram por telefone, né? E quando eu fui fazer a Grande Conquista, a primeira Grande Conquista, né? 100% internet. O Twitter hoje é quem define quem que vai ganhar um reality show. Na época era alguém passar a mão no telefone e gastar um dinheiro ali para fazer a votação. Então é uma mudança muito diferente, é um universo muito diferente. Eu quero pedir desculpa aqui pros meus pais, que eles vão ver isso aqui. Eu gastei muito na época. Acho que quem nunca, né? Quem nunca gastou? Minhas continhas muito. Ué, mas e essas ligações aqui? Não sei quem fez, apareceu. Que tomou muita surra nessas ligações aí. Mas era só pro reality show ou era aquelas ligações assim, conversando? Pedrão sabe. Baixa abaixo. Vamos aí. O homem vai ficar pequeno depois, viu? Alexandre, e a Grande Conquista, cara, o reality? Como que é o processo assim? Como é que foi para entrar, a sua experiência lá dentro? Eu sei que também teve bastante ataque ali depois que finalizou. Teve durante, depois. Cara, o processo... eu fui convidado para participar. Eu já tinha uma conversa com a Record, de outros realities que a gente conversava, e às vezes eu achava, não, eu acho que eu não sou para isso. Aí chegou o convite da Grande Conquista, falei, cara, eu vou tomar isso como desafio e vou pular para dentro desse negócio e viver isso. Essa incerteza, é um desafio, loucura, você ficar confinado. Aí aceitei o convite, aí eles falaram, você tem que passar, para entrar você vai ter que passar já por votação no início. Falei, caramba, e se eu sair já nem entrar, né? Sair antes de entrar, falei, cara, mas é o que temos e vamos embora. Aí eu me dei bem, consegui entrar por essa votação e eu vivi quase 3 meses fechado lá. De muita tensão, não dormia mal pra caramba. Acho que o meu maior desafio lá era dormir. E como todo reality show tem os ataques, tem as brigas, né? Tem os conflitos. E aí eu vivi alguns conflitos e às vezes... Você criou um personagem lá dentro? Ou era o Alexandre? Não tem jeito. Tem que ter, né? Não, acho que todo mundo pensa nisso. Eu vou criar um personagem. Joga, né? Mas todos os personagens, eles caem com 14 dias, eu falo. Não tem como. Só se a pessoa for muito boa. Eu não tenho essa expertise, não. Mas é aquilo lá mesmo. O Alexandre é aquele cara que estava lá dentro. Lá, o que eu fui aprendendo a ter mais paciência com o reality. À medida que passava, eu ia tendo mais paciência. Até as pessoas falam que eu tive muita paciência. Complicado, né? Mas o desafio maior era dormir. O reality ele é feito para desestabilizar as pessoas que estão ali dentro, né? Então tem muita luz, é um estúdio cheio de luz, são sinais sonoros o tempo todo. Se alguém está sem microfone, tem um sinal sonoro. Se alguém está no lugar que não, do lado de fora da casa na hora que não está o sinal sonoro, isso vai acordando e não deixa você dormir, não. Mas foi uma experiência maravilhosa. É um marco total, um marco na minha vida, um dos, né? E eu saí muito mais confiante, eu digo. Você ter câmeras o tempo todo te filmando, você tem você é muito feliz porque você consegue ver isso depois e ver o que você realmente é. O mundo aqui fora é a mesma coisa do reality. Então sempre vão ter pessoas que vão te descredibilizar, sempre vão ter pessoas que vão ter opiniões das quais você não é. E às vezes essas opiniões elas vão chegando, vão te bombardeando, e aí você começa a te desacreditar. Fala assim, cara, será que eu não sou tão bom nisso quanto eu penso que eu sou? Será que eu não sou um cara bacana do jeito que eu penso que eu sou? E aí, o mundo aqui fora, ele vai te minando. Cara, os 3 meses que eu passei lá dentro, eu consegui ver que eu sou aquilo que eu pensava. Então, hoje eu sou um cara muito mais confiante. E hoje eu tenho muito mais determinação para ir atrás de um objetivo, porque eu sei quem eu sou, de verdade. Não que eu não sabia antes,
Mas é que antes tudo o que chegava, fulano fulano falou que você, não sei o quê. Falei, cara, mas não falei isso, mas é porque as conversinhas vão saindo e elas vão tomando proporções. Então, lá eu tive a oportunidade de mostrar e para mim mesmo depois poder assistir quem que é o Alexandre, qual que é a personalidade, os meus pontos de força, né? Pontos de melhoria. Claro, eu não sou perfeito nem de longe. Mas ali eu pude me ver. E aí eu saí muito forte disso. Bem fortalecido. Se tivesse outro convite hoje, o Alexandre participaria novamente? Tem convite? Essa pergunta aqui acontece demais, né? Até o último podcast que eu fui foi lá no Linkcast. Link Podcast, que é o da Record. E aí eles me fizeram a pergunta, trouxeram uma mala da fazenda, uns chapéu. Falei, cara, eu iria para um reality novamente, mas não por um período muito próximo. Com 1 ano, 2 anos, eu acho que não é legal a pessoa entrar para esse universo de novo, não. Ficar fechado. Tem vários efeitos colaterais. Memória. Agora que eu estou voltando à minha memória. Meu peso vai fazer 1 ano que eu saí do reality, dia 26 de julho. Meu peso, retomei ele mês passado. Eu perdi 8 quilos. 8 quilos. Então, agora que eu retomei o meu peso, minha memória, eu devo ter... Não retomei ela 100%, não. Então, muito. Não, eu fiz exames de sangue, fisicamente, tudo. Exames físicos mesmo assim, de corrida, que eu tinha performance, eu tinha carga de academia. Um exemplo, hoje eu estava lá treinando com o personal, chegou lá e falou assim, cara, mas você está pegando muito... Eu falei, você está pegando um peso bacana, eu estava pegando 15 quilos de cada lado para fazer tipo bíceps. Era um peso que eu pegava antes. Eu hoje custei pegar e não consegui terminar as 4 sessões que eu fazia antes. Eu ainda não voltei o meu condicionamento físico que eu estava antes. Então, assim, e aí isso eu estou falando da parte física e tem a parte psicológica, que a parte de memória é péssima, mas ela já melhorou muito depois que eu voltei. Então, assim, acho que não é nem saudável você ficar participando demais. E não é saudável também ser preso, né, eu acho. Porque o cara que é preso, ele tem que ficar até mais tempo. Ele vai ficar confinado também. Né? Eu imagino que fiquei preso lá 3 meses num lugar que tinha piscina, tinha churrasco, tinha tudo. Agora, já pensou? Você ficar ali fechado eu repenso o meu réu primário também. Com certeza. Tentar não gastar ele. Dobrado, né? Muito bom. Cara, muito show essa experiência aí. Eu acho que ela é fantástica assim, para crescimento. Eu te perguntei porque eu sei que é desafio, né? E aí vem aquela questão que eu te perguntei lá atrás. Cara, e aí? Eu vou? Porque assim, tudo é decisão na vida. Né? Mas aí vamos no empreendedorismo, né? Quanto mais frio na barriga der, é melhor o resultado lá na frente, né? Mais frutos você pode colher. Então, o reality, na época, foi um frio na barriga danado. Tanto que eu fiquei procrastinando ele, jogando ele para frente. Joguei uns 2 anos, gente. Para ser bem honesto, que veio um convite antes, aí não foi, veio de novo. Aí veio esse, falei, agora vai o racha. Eu até vi que você comentou com a sua mãe quando já estava lá no confinamento, né? Eu não queria fazer ninguém sofrer lá em casa, né? Aí eu juntei, eu tratei a Isa, que me ajudou a fazer as malas. Eu só usava calça jeans e camiseta preta. Você viu que agora o cara tá com o estilo todo diferente. Diferente. Né? E aí ela pegou e falou assim, não, nós vamos precisar mudar isso daqui, né? Aí ela montou o guarda-roupa lá, as malas lá, a gente fez bonitinho para levar. Aí quando eu cheguei lá, que aí eu avisei a turma. Falei, vim aqui e daqui eu não quero voltar nos próximos 3 meses. Mas aí ela entendeu, minha mãe já estava bem acostumada lá, porque a Andressa já tinha participado e tudo. E você usou uma palavra lá atrás, que eu gravei ela aqui para te fazer uma pergunta, não queria deixar ela passar, porque isso também acho que é bem interessante, quando você falou sobre vaidade. Né? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco de vaidade. Sim, é um pecado capital, né? E aí, quando se torna uma pessoa que tem relevância, né, que tem status, que está na mídia, que está nas redes sociais tendo um engajamento diferenciado, como que o Alexandre é hoje? É um cara vaidoso com isso ou não?
Eu acho que todos nós temos vaidade. Sim. Né? Ela tem que ser controlada. Eu acho que a vaidade associada a... Não que eu não me auto-intitulo humilde, não, mas a gente tem que tentar buscar a humildade. E o fato de eu ter pessoas que são muito maiores, tanto em... É um animalzinho? Barulho aí. Uma coisa lá fora. Mas como eu tenho pessoas que a Andressa tem uma expressão muito maior de seguidores, né? O Gustavo, que tem a fama gigantesca, eu não me sinto tão grande ou vaidoso por isso. Eu sou um cara comum. Então eu não deixo de ir no supermercado porque eu sou artista da Caras, então eu não posso empurrar um carrinho de compra. Não tem isso, não. Eu vou para o lugar, eu vivo em feira, se vocês pegarem meus stories. Vocês pegarem meus stories aí, eu vivo em feira, eu gosto de fazer compra na feira. Tem uma feirinha aqui que eu vi no caminho aqui, viu? A 5 minutos daqui que tava um show. Para ir lá comer um yakisoba depois, hein? Mas eu vivo em feira, então eu não, nesse aspecto não. Eu tenho estabelecido outros pontos de vaidade, que às vezes é ponto de vaidade. Eu tenho tentado pegar a minha vaidade e falar assim, você quer ser vaidoso? Então põe uma meta aqui que traz um benefício para a minha saúde, um benefício de vaidade para a minha parte intelectual. Então, eu quero ser vaidoso e falar assim, chegar ao final do ano e falar, eu li 40 livros, aí eu vou ser vaidoso, intelectual. Mas não essa vaidade rasa. E você tem hoje esse comprometimento aí com os seus projetos, como que é as suas decisões, assim, como é que você traça suas metas, como que você faz os seus alvos? Eu tenho dificuldade de traçar metas objetivos, de fazer isso, eu tenho dificuldade. Mas eu tenho me desafiado a isso também. Então, eu tenho um amigo, eu chamo de amigo, antes ele era coach, hoje ele é um amigo, que é o Ranieri. Ele me ajuda, a gente faz algumas reuniões, aí chega na reunião, ele me dá umas broncas, né? E aí ele me ajuda a tomar esse eixo da disciplina para traçar metas, que ainda tem dificuldade, mas é uma luta pessoal mesmo, de definir, ter uma meta bem objetiva, bem focada e buscar ela. Maravilha. Mas eu faço, para todo projeto eu estabeleço, e aí às vezes o projeto está ficando um pouquinho de lado, aí eu vou lá, dou um gás nele de novo, para tentar deixar eles rodando. Eu acho que essa vaidade que você citou, ela é positiva, né? De ter uma vaidade, por exemplo, com a tua aparência, né? Com a tua imagem, fisicamente a gente vê que você é um cara que malha. Eu pelejo. Isso, né? Cara, tem que ter disciplina ali. Mas não. Eu tô buscando ter essa... aí eu começo a fazer... 16 quilos. Que é isso? Aí sim, ó. Eu sei que é difícil. Como nutricionista, eu atuei 10 anos, eu sei a dificuldade que tem a pessoa que quer manter ali peso, ou que quer ganhar peso também, é difícil demais. É mais difícil ganhar peso, de ganho de massa muscular, do que de perder. Eu já vi gente sofrer porque quer ganhar peso. Muito, mas é mais difícil, porque a pessoa que quer ganhar peso, ela quer ganhar massa muscular. Ali é muito difícil. Ali é relação. E aí, disciplina, não tem essa não. E traçar a meta, né? Você traça a meta, você tem que correr atrás. Mas essa parte... Eu vou até expor aqui. Vamos lá. Olha, vou expor o Pedro aqui. Eu vou até expor, eu achei que ele ia se expor. Não, vou expor o Pedro. Eu até vou expor aqui o coleguinha. O Pedro, esses dias ele fez a gente até rir aqui dentro, né, da agência, né, no momento de trabalho. A gente chegou aqui, estava aqui na televisão principal, no computador dele, no celular, meta, perder 6 quilos. Não, ele vai mostrar aqui, ó. Vai mostrar, aqui, ó. Meta, perder 6 quilos em 2 meses. E eu ri e eu falei, Pedro, isso aqui. Ele falou, cara, eu tenho que estar olhando. Eu tracei e eu tenho que olhar, porque na hora que eu olho eu lembro. Isso aí é o poder da palavra, né? E isso é interessante. Eu fiz isso aqui, o Alexandre, porque, cara, eu aprendi assim. Palavra, visualização. Tudo que nós temos como objetivo, que nós conseguimos ver, a gente consegue realizar. E aí, eu acho que muitas coisas que não são realizadas, assim, não são alcançadas na vida das pessoas, é justamente a falta de ter a clareza da informação sempre à disposição, para ela continuar naquela linha, para ela não sair da rota. Porque às vezes só por um ventinho contrário aqui, as pessoas já se assusta
Cara, e ela pisa, entra na rua direita ali, não era para entrar, era para ela seguir naquele caminho. Ou então, a dificuldade de comemorar, eu tenho muita facilidade nisso, eu comento isso com o pessoal o tempo todo, e eu acho que todo mundo vê isso, quem me acompanha, eu tenho muita facilidade de comemorar pequenas coisas. Massa. Tá? Então, se eu comprar uma xícara e eu fazer isso aqui me alegra, me motiva, e eu falo, cara, agora eu quero 10. Não, deu 10, deu certo? Então eu quero 100. Então, assim, eu não paro e não perco aquele caminho. E aí, uma forma que eu, Pedro, tenho de seguir os meus objetivos é deixar eles claros. E aí eu até citei isso pro Neikel aqui hoje. Falei, cara, a gente falando aqui, brincando, né, da gravação, fazendo ali passando vídeo e áudio. Eu falei para ele, assim, olha, é só você canalizar aquilo que você quer e manter o seu caminho direcionado, que você atinge os objetivos, né? Falando de ser celebridade, de ser um influencer, de ser um artista, eu vejo o quão acessível está através das redes sociais. Sim, hoje... Quantas pessoas ficaram conhecidas hoje, são blogueiras, né? São influencers, são artistas aí do meio humorístico, são figuras da culinária, que eram pessoas totalmente desconhecidas. Total. Mas o que essas pessoas tiveram? É oportunidade, né? Mas tiveram disciplina, não pararam. Cara, começaram a gravar um vídeo, gravaram 2, gravaram 3, gravaram 4, gravaram 5. E o pensamento vem todo dia, viu, gente? Pra quê? De desistir. Recebi pouca curtida, né? Teve pouca visualização. Comentaram um pouco. E aí daqui a pouco o cara para. Então acho que entra muito do que a gente falou aqui dessa... Esse lance aí, ó, de escrever, eu aprendi com... Uma vez eu tinha ido para São Paulo conhecer a mãe de uma amiga minha. Ela falou, não, vamos lá para São Paulo, vai ter um evento muito legal lá. E eu queria muito que você conhecesse minha mãe. Aí ela pegou e me apresentou, né, a mãe dela. E a gente chegou no evento, aí era no Expo Center Norte lá, e tinha um lugar lá que você pegava um elevador. Aí nesse elevador eu fiquei sozinho com a mãe dela. E aí ela pegou e me contou uma história. A mãe dela é nada mais do que a mulher, ela chama-se Heloísa Johnson, é a mulher que abriu as operações da Mary Kay no Brasil. Ela é brasileira, de Goiânia, de Catalão. Ela mudou para os Estados Unidos, casou com um soldado da Marinha, e aí ele faleceu e ela estava diante de cuidar dos filhos e começou a fazer Mary Kay lá e veio para o Brasil. Ela falou assim, Alexandre, eu sempre tive vontade de morar aqui no Brasil, na praia. E eu nunca tinha chance de fazer isso. E eu falei assim, mas então, como é que você conseguiu? Ela falou assim, não, todo lugar na minha casa que você ia tinha uma foto da Praia do Futuro, lá em Fortaleza. Todo lugar que você olhava tinha uma foto da Praia do Futuro dentro de casa, que eu esparramei isso na minha casa inteira. Eu falei, e aí você comprou um apartamento? Ela falou assim, comprei 2. Eu falei assim, não, mas que bacana. Ela falou assim, só isso, de visualizar, de estar em todo lugar. Ela tinha essas fotos. Eu falei assim, mas que legal, doideira. Ela falou assim, e agora meu sonho é ter um Mustang. Tem Mustang na minha casa inteira. E antes disso, ela falou assim, antes disso, o meu sonho era ter um Wrangler. E eu fui lá em Fortaleza e andei nesse Wrangler dela. E ela contou isso pra mim antes, e depois eu fui lá e vi com meus olhos as conquistas. Então, assim, aí esse foi o ensinamento que eu tive dela, que é bem isso daí, ó. Tipo, colocar pra todo lugar, porque daí seu cérebro, onde vai... Cara, tá emitindo você sinal. Você vai ver isso, tem gente que cola no teto, viu? Você acorda, bom dia, já Não, e tá te emitindo sinal ali constante, sabe? Então, assim, eu acho que realizar tudo, né, e continuar realizando, você precisa ter ali a projeção disso clara pra você atingir. Então, o Neikel citou essa... Bom, essa da tela aí eu vou carregar, viu? Então, eu acho que eu vou trocar ela. A próxima é ficar milionário rápido, sabe? Cara, e é o seguinte... Já dobra a meta. Não é só na tela do celular, não. É na tela do celular, na tela dos 2 computadores. Onde você tá com atenção, né? Isso, ele tá ali, eu particularmente, eu falei isso pra minha esposa, né? Ela que tá aqui nos bastidores também, porque eu sou muito disciplinado em trabalhar, aprendi a ser disciplinado em treinar. Então, assim, eu não falho meus treinos hoje, eu não falho ali os meus suplementos, tomo constante organizado e tal. Só que aí, eu acho que isso é importante, quem vai ouvir a gente pegar como chave, né? Vamos lembrar do Pablo Marçal, chave? Chave. E... Isso aí. Pegar como chave isso e entender por quê. Porque às vezes o
objetivo que você deseja, a meta que você tem, a casa própria, a empresa que você deseja, a conta milionária, o carro que você pretende andar, está simplesmente nessa tomada de decisão de você não sair do caminho, de você persistir naquilo que o teu coração está te dizendo que é certo. Fala, cara, continua, não para, não desiste. Porque isso aqui funciona. Porque isso me mostra. Então, assim, o que eu mexo mais? Isso foi uma estratégia minha. O que eu mexo o dia inteiro? Assim, cara, eu acordo com mensagem do celular, eu durmo com mensagem de pessoas, de ligação. Eu estou 16 horas, 18 horas no computador praticamente. Então, eu estou ali. Então, isso aqui está me falando assim, cara, você parou no supermercado, eu vou pagar, eu pago como? Ou eu vou fazer um Pix, ou eu vou aproximar o meu celular. Então, eu vai olho comprar aqui, o pastel. e isso hoje serve para mim ter resultado, né? Eu não sei se vai servir para alguém, mas aí, eu passava a compra ali no caixa do supermercado e falava, cara, vou levar um Ferrero Rocher aqui, eu divido aqui empacada, tá tudo tranquilo. Mas esse pouquinho errado, né, todos os dias, que acontece com as pessoas, a sua decisão pequena, errada todos os dias, vai te afastar do seu objetivo, do seu resultado. Então eu achei isso aí, pra mim, uma chave que funcionou, uma estratégia que funcionou, e aí cada um Mas é isso, adota a sua. Hoje eu fiz uma estratégia, ou falei aqui, né? Ou eu bebo cachaça ou eu como doce. Ele comeu doce. Eu tô evitando doce. Ou eu não te preparei nenhuma cachaça. Vai ser depois. Outra oportunidade aí a gente vai te receber de forma diferente. Mas, Alexandre, vamos voltar aqui então, cara, nas suas experiências. Luta contra o câncer. O que te motivou a defender essa ação tão nova? Essa causa, né? Essa causa tão nova. Meu pai, ele é diabético. Ele diabetes tipo 1, insulina dependente, desde que ele tinha 19 anos. Quando eu optei por fazer nutrição, é porque eu vi a luta dele contra o diabetes. E envolve muita alimentação, é a chave. Contar carboidrato e tudo mais. Aí eu fui para a faculdade. Na faculdade, eu entendi que todas as doenças crônico-degenerativas, elas têm os mesmos princípios. Ou fatores externos, né? Às vezes a gente está comendo alimentos que estão muito carregados de toxinas, às vezes a gente está comendo de forma errada, às vezes a gente não está fazendo os exercícios da forma que precisa, às vezes a gente está tendo exposição a determinados tipos de radiação. Tudo isso desencadeia essas doenças. Uma pequena porção é por fator genético, de fato, apesar que a gente acredita que sempre é pelo fator genético, mas essas doenças estão muito mais voltadas pelos nossos hábitos. Então eu entrei na faculdade para tentar melhorar a qualidade de vida do meu pai. E aí eu me deparei com uma doença que ela é muito mais complexa do que o próprio diabetes, que é o câncer, que é desencadeado pelos mesmos gatilhos. Então, se a gente tiver um exagero, comendo açúcar, se a gente tiver um exagero de não se cuidar, se empanturrando de tudo que é cancerígena, também você vai ter colesterol alto, você vai ter diabetes, você vai ter uma doença cardiovascular, enfim. E aí, com esses conhecimentos, quando eu fui transformar uma marca que tinha quebrado, as empresas lá de trás, era uma marca que nós tínhamos e ela teve um processo internacional. Eu falei, cara, agora eu vou fazer um projeto filantrópico e ela vai ser um negócio que não é um negócio. Eu quero transformar isso em algo que vai ajudar realmente. Então, eu escolhi a causa do câncer. E eu tinha conhecido, na época, um grupo das mãezinhas da pediatria aqui, que eram crianças com câncer. Falei, cara, então eu vou desenvolver um boné, porque eu quero levar, além, junto com a mensagem, eu quero levar essa esperança, essa força de lutar por aquele objetivo. No caso ali, é a pessoa lutar pela própria vida, que é o principal desafio. A gente falou tanto de desafio aqui hoje, né? Você imagina um diagnóstico, né? Um diagnóstico como esse, se não é o maior dos nossos desafios. E eu estou bebendo água, hein? Fica à vontade. É o maior dos nossos desafios. Então, quando a gente fez toda essa parte do branding da marca, foi pensado, a parte do louva-a-Deus, que era algo, que é um inseto que ele tem umas aparições muito repentinas. Quem me segue nas redes sociais vai ver louva-a-Deus em locais que não fazem sentido, que é um inseto que não aparece assim para todo mundo.
E aí o logo é um louva-a-Deus, o logo da marca é um louva-a-Deus. Eu até tenho essa tatuagem aqui também. Legal. E o louva-a-Deus, ele não se intimida diante de um desafio. Você pode botar no Google aí agora, louva-a-Deus ataca cobra. Você vai ver um louva-a-Deus matando uma cobra. Ele ataca animais muito maiores. Então ele não é um inseto que ele corre do desafio, ele ataca. Pressentiu o perigo, ele ataca. Independente do tamanho que é esse desafio. Então essa é uma mensagem que eu queria passar quando a gente desenvolveu, de ter o ative o modo louva-a-Deus. O que é ative o seu modo louva-a-Deus? Se você recebeu lá um diagnóstico, uma bomba no peito, ative o modo louva-a-Deus e tenha esperança, tenha fé. Sensacional. Entendeu? Tenha força para lutar, tenha sabedoria para lutar. Porque é uma somatória disso que eu estou te falando. Porque, cara, se a gente fica abatido porque não teve um dia legal de trabalho, né? Nós falamos aí de meta de perder peso, falamos de meta financeira, e isso daí já arrebenta a gente como emocional. Você imagina a sua vida. O cara tomar um diagnóstico lá. Imagina um adulto tomar um diagnóstico de câncer. Agora você imagina uma criança. Ou a família dessa criança. O pai, a mãe, desespero, medo. O que isso não causa? É um turbilhão de sentimentos, então, de emoções. Então, tentar buscar inspiração nesse inseto que, meu filho, acontece o que acontecer lá. Ó. Tem uma cobra na sua frente. Ative o modo louva-a-Deus. Pula nela, meu filho. Pula nela e arrebenta. Então é o ativo modo louva-a-Deus. É a mensagem que eu venho tentando passar através da marca. A gente faz algumas ações de doação. Nós desenvolvemos um boné específico que ele tem uma carneira que vai absorver o suor para quem perdeu o cabelo no processo de quimioterapia. Todos eles têm a aba inferior verde, né, que é a cor da cura na cromoterapia. Ele tem um fecho que não vai machucar, né, o fato de estar sem cabelo. Então eu faço essas ações de doação de bonés, porque toda vez que alguém compra um boné, outro vai ser disponibilizado para ser doado. Então tem as campanhas. Então eu fiz um lote de bonés infantis, ele vai estar disponível para adultos também, mas nesse primeiro momento eu quis ir nas crianças. É algo que me sensibiliza muito. Com certeza. Para os adultos, o que eu venho fazendo? Campanha de doação de sangue, que inclusive começou ontem, segunda-feira, né? Junto com a Abrale e a AVSEG, que são instituições a nível nacional, junto com o Alexandre Suíta, a gente faz campanha de doação de sangue. Nesse mês agora, de junho e julho, porque é um mês que os estoques estão baixos, as pessoas saem de férias, né? Nós goianos aqui, nós vamos para Caldas, vamos para o Araguaia, e os estoques diminuem. Né? Então a gente faz junto com o Araújo Jorge para tentar melhorar os estoques. Abastecer lá, isso, para abastecer os estoques. Galera que continua em Goiânia, a gente tenta juntar a turma e levar lá para fazer a doação de sangue, que realmente é um momento crítico. Tem uma doação de cabelo que eu estou programando para fazer. Eu estou só terminando de adaptar as questões de quem que vai fazer as perucas. Eu queria muito trazer um professor que é lá da Paraíba para ensinar a fazer peruca aqui em Goiânia. E a gente junta os cabelos e faz a peruca. Não sei se é possível, né, mas é meu ideal. É tipo assim, se a pessoa teve um diagnóstico, ela poder ter tempo suficiente de tirar o próprio cabelo e fazer a própria peruca. O cara não tem que gastar R$5.000. É uma ideia. Não sei se não testei isso na prática, tá? Não sei se já tem gente que faz. Mas se for viável, seria uma sustentabilidade, né, enorme da pessoa poder tirar o próprio cabelo, para ela continuar com a mesma autoestima. Porque, principalmente nas mulheres, o câncer ele abala muito a parte, né, de autoestima. E é tão importante ter essa autoestima preservada nesse momento de luta. Né? Eu tive a Mari, eu raspei já o cabelo quando a minha amiga, ela ajudava nos projetos comigo, ela ajudava a fazer a distribuição para as crianças, e aí ela diagnosticou com leucemia. Aí foi uma bomba para a gente. E aí ela foi trabalhando a gente foi conversava, e aí ela curou, ela me ligou. Hoje está fazendo 2 anos que ela se curou. Que maravilha. E aí a gente se encontra sempre. Inclusive, Mari, semana que vem, provavelmente ela está de férias aqui. Ela era advogada, mudou o curso para medicina, porque ela viu ali que o mundo dela é aquilo ali. Então, assim, transformou ela também, né? Por mais desafiador que seja, ela teve essa transformação.
Então, assim, os relatos dela mostram o quanto é importante preservar a parte da autoestima, a parte psicológica forte, uma família presente, unida ali, ela tem uma força muito grande para a pessoa conseguir vencer, né, esse desafio. Então, a Suíta Concepts envolve tudo isso. Hoje, se fosse para escolher um único projeto para eu viver, seria esse. Sensacional, que projeto lindo, né? Só que eu preciso pagar a conta de casa também, eu tenho que ir fazendo as outras coisas. Então, vamos falar de pagar a conta de casa hoje. Eu vou lá, eu sou curioso, eu gosto de entender como que funciona, né, a questão financeira também. Hoje a tua principal fonte de renda vem da tua imagem, de publi? Hoje aumentou bastante a parte de publi, que antes não. Hoje vem metade publi. Você está bem aberto, as empresas aí podem chamar. Pode mandar a bala lá, nós recebemos dinheiro mesmo. Aceita tudo. Inclusive as doações também, né? Sim, o projeto aceita doações. Do câncer. Eu estou tentando fazer uma instituição também para conseguir atingir mais pessoas numa instituição sem fins lucrativos, para a gente ter uma captação, né, por meio público também, não só privado, para a gente poder expandir o projeto. Mas hoje, basicamente, os eventos correspondem aí a 40% do meu faturamento, 60% é rede social. Rede social, 60%. Quem diria, né? E na pandemia era R$0 da rede social. 60% hoje, então, da tua vem das redes sociais. Vem das redes sociais. Podem mandar novos contratos, galera. Tá aceitando. Qual o tipo de contrato que você mais faz hoje? Qual é o tipo de parceria assim que... Banco, segurador. Cara, a rede social, ela Mas fala assim, aquele trabalho institucional, tu vai lá na empresa, ou é uma ação comercial mesmo? Hoje eu posso visitar restaurantes, que eu gosto muito de fazer, porque além de comer bem, a gente ganha dinheiro. Ou a parte de alimentação, né? Produtos alimentícios também. Eu estou num momento de tentar transformar a parte das redes sociais não como rendimento. Eu quero tirar esses 60% e eu quero botar essa força mais nos eventos, né? E até talvez de lançar algum tipo de produto que é voltado para a gastronomia e tudo mais. Porque eu acho que o caminho das redes sociais, eu acho que o caminho dele ele tá decrescendo. Não que ele vai acabar ali, mas eu vejo que tem perdido força e aí eu quero ver se eu trago alguma outra monetização dentro do processo. A tua força hoje está centralizada no Instagram? A maior parte do canal Instagram. Do YouTube, como que tava deixando? O YouTube, eu tenho canal, mas eu não dediquei tanto tempo lá, ele não cresceu tanto. O Instagram, onde eu dedico, é onde você dedica energia. Eu estou perguntando justamente essa oportunidade, já que é minha praia, né? Minha claro. Área aqui já. Vou pegar uma consultoria aqui agora. Consultoria ao vivo aqui, né? E a cores. Fazer uma permuta aqui agora. Bora, a parceria está formada a partir de agora. Por quê? Porque o canal do YouTube vai te monetizar e eu acho que essa parte da culinária ela é muito forte lá, né? Porque vamos falar do teu trabalho, eu acho que é sensacional. Cara, você tá ali, vamos fazer um prato e, vou pegar aqui do começo, vai precisar de tanto disso, tanto daquilo. Então, aquele quadro que tem ali de culinária na televisão, você trazer isso pro canal do YouTube e criar uma constância. Deixar ele constante, gente. Cara, você vai destruir, você vai arrebentar ali. Tá porque você é um cara muito carismático, tem essa dinâmica de interagir, isso é muito expressivo nisso, acho que... Então, assim, você tem uma audiência muito legal que vai migrar para lá com muita facilidade e ali eu vejo um potencial ali. Bacana, obrigado pelas dicas. Patrocínios e explorar esse mercado aí que vai ser sensacional. Pode ser aqui, ó, já tava procurando uma resposta. Mas, maravilha. E para o futuro, algum projeto para final de 2024, aí, 2025? Cara, essa instituição eu tô lutando. Um spoiler aqui, você falou que tem 2, mas eu acho que os 2... Dos Piqui? Não, Piqui a gente quer fazer 6 esse ano. 6 esse ano ainda. É a meta. Nós não trabalhamos com meta? Um por mês. Pelo menos um por mês. Não, mas dá pra... Não, a gente consegue atender. A questão é estruturar. A gente consegue atender o Piqui um por semana. Dá para atender. Só que até fechar a grade, patrocínio, porque a gente tem grandes patrocinadores e aí é tudo muito lento. As grandes empresas, elas demandam tempo, né? E aí entra a iniciativa pública também, cultural. Legal. É tudo isso que impede um pouquinho, mas a meta são 6.
Vamos ver se no final do ano eu vou te ligar aí pra nós estourar um champanhe aí, Ju. Opa! Comemorar essa vitória aí. Precisar de ajuda pra Mas divulgar, conta com nós. esse aí, pra mim, eu acredito que a gente vai entregar. Agora, meu desejo mesmo desse ano é a questão da instituição. Esse daí eu tenho apanhado muito. Porque depende de vários órgãos, né, de autorização, para você criar uma ONG, depois... não é nem ONG, tá? Eu acho que é uma OCIP, que é uma instituição sem fins lucrativos. Eu estou com advogados lá e contadores para me ajudar a abrir isso, a formalizar e fazer um espaço, e ter um espaço para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Esse é seu objetivo. Meu objetivo principal. Tá, eu deixei 2 perguntas aqui finais. Lá vem. Manda elas aí, cara. Que isso. Cara, eu acho que eu não poderia deixar de tocar. Gustavo Lima. Meu cunhado aí. Ele é seu cunhado? Ué. E aí, como é que é o seu relacionamento com o Gustavo Lima atualmente? Cara, tranquilo. Já tivemos momentos sombrios. Faz hoje parte em dia, toda a família, né? E um beijo pro Gustavo Lima. Não sei se você vai ver algum dia, né? Mas hoje em dia é tranquilo. A gente se encontra nas reuniões de família e a gente nunca se pegou no tapa, não. Vai continuar assim. Não teve uns fight, não? Assim. Teve não. Não, tem respeito, admiração pelo artista que é e tudo, claro, pai dos meus sobrinhos e tudo. Hoje está bem tranquilo. Maravilha. E a outra, sua filha? Antonella. Quantos aninhos? 9 aninhos. Tô vivendo Hoje vive contigo? Tô vivendo um momento único na criação dela. Ela veio morar comigo esse ano. Era algo que eu já tentava há 5 anos. E aí consegui, conversando, muito banho-maria. Na culinária, sabe o banho-maria? Aí conversei muito com a mãe dela com muito receio e achava que às vezes eu não ia conseguir, né? Cuidar de tudo. É um meu grande desafio desse ano, de mudança, né? Mudar minha rotina, meus horários de trabalho, o horário de acordar. Eu acordo 4h30 da manhã agora, vou para eu conseguir ir para academia, e a hora que eu volto 4h30 da manhã? Pô. Aí 5 horas eu tô na academia, 6 horas eu termino o treino, volto para casa, dou uma organizada lá, começo a fazer o café da manhã para acordar ela 7h30. Cara, você dorme que horas para acordar 4h30 da manhã? 9. 9 horas? Já tá quase. Sério, vai ter que te liberar para ir embora. Aí. Já tá dando a hora já. Mas com 9 horas da manhã eu já começo, 9 horas da noite eu já começo a energia baixar já. Que é o correto também, né? Amanhã, mais cedo. Isso, mas aí minha rotina mudou muito. Aí eu gosto de preparar o almoço dela, lanchinho pra escola, legal. Fazer as tarefas. Muitas tarefas, Deus do céu, a escola. Essa parte é difícil, a minha esposa sofreu demais. Mas aí eu tenho feito esse papel aí também. Aí eu tenho trabalhado agora de 1 hora, que é quando ela tá na escola, às 5. Aí eu busco ela de novo. Se eu precisar viajar, minha mãe me dá um suporte lá. Eu tenho uma rede de apoio bem bacana. Mas que momento bacana, hein? Sim. Lá. É isso aí. Muito bom. Vou mandar um abraço aqui, Alexandre, também aí pro teu fã-clube, né? Tem que mandar pro Central Alexandre Suíta. Central Alexandre Suíta. Passou visualizando tudo no story da gente, curtindo tudo. Tem o QG do Ale Suíta também. Miguelito, parceiro. Cara, eu ganhei um amigo na Grande Conquista que foi o Miguelito. A gente fala muito. E tem a Karen e a Evelyn também, que é do QG do Ale Suíta também. A gente tem grupo de WhatsApp para fazer fofoca e tudo mais. Olha aí. Um abraço aí para todos os fã-clubes, né? É isso. Do Alexandre Suíta. Alexandre, estamos partindo para o final aí do nosso podcast. Todos cara, vocês, meus amigos, que delícia. Maravilhoso conversar contigo, ouvir mais da tua Alexandre história. Fala, hein? Não, foi sensacional, né? O bate-papo, né, Lequel? Top. Que isso aí. Foi fantástico. Muitos aprendizados. Antes da gente finalizar aqui, eu quero agradecer a nossa patrocinadora Pri, personalizados aí, que manda o nosso kit, o nosso convite, né? Valeu, Pri. Parabéns aí pro Jonas, pra Pri, pelo trabalho realizado. Pauli Doceteria também hoje, que mandou pra gente. Gente, brigadeirinho,
torta, né? Salgadinho. Então, realmente, eu cheguei ali, comi. Uma especial. Olha aí. Essa é especial. Não, e outra, né? A gente tá Nós com um cara aqui que é chefe, o cara manda na cozinha. Ela sabe que eu amo café. Outra coisa, uma coisa que eu queria ter abordado sobre o café. Gosto muito de café. Eu vejo você ali nas redes sociais, você faz seu café, você O tem pessoal todo o seu... fala que os mais novos falam que nós que gostamos de café somos cringe, Como é que é o termo? Cringe. Hã? Fala que nós somos ultrapassados. Mas quando vocês chegarem na nossa idade, vocês vão precisar de alguma coisa também para segurar a onda aí. Verdade. E a gente usa o café, pô. Eu gosto muito de café, sou apaixonado. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. Vocês. Sucesso, vida longa, podcast. E depois nós vamos fazer ali uma consultoria de tráfego pago aqui. Que isso? Vai ser um prazer te atender, cuidar aí de você no digital. Conta comigo. Bora. Alexandre, para finalizar, eu queria que você aproveitasse aí o espaço para mandar um recado. Cara, vontade para as pessoas mesmo. Você que é um cara que traz esse trabalho filantrópico, tem esse trabalho na luta contra o câncer, é uma figura que influencia a vida de outras pessoas. Inclusive, eu vou deixar registrado aqui para ele não falar mal de mim depois. Chefe Willo, meu sobrinho, cara, te admira. Cara, que legal, gosto demais. Aqui, só que tá no evento hoje. Sim, e ele manda bem, hein? O menino Nós já esforçado. Nós já nos encontramos aí algumas vezes. Ficou doido, não sei o que, ele é muito férreo, ele é não sei o que. Obrigado. Registrado aí, o Willo. Tá registrado. Ele outro dia mandou lá, faça um risoto de pera com gorgonzola. Olha aí. Eu mudei um pouquinho lá, coloquei um outro queijinho lá, mas ficou bom. Obrigado pela dica. Cara, a mensagem que eu quero deixar independente, né? Se você tá no empreendedorismo, ou se tem algum desafio, ou se você tá meio cabisbaixo, né? Meio tristinho aí por algum motivo, ativar o modo Louva-a-Deus, porque no modo Louva-a-Deus você vai ter força, vai ter sabedoria, vai ter tudo que você precisa para avançar. E aí, eu tenho uma outra tatuagem que eu vou fazer, hein? Primeira mão aqui. Olha aí. Ainda vou fazer. Primeira mão. Arriba e adelante. Toda vez que estiver meio tristinho, pensa nessa frase. Arriba e adelante. Eu posso Levanta, meu filho, e só vai em frente. Eu posso te comentar uma ou outra depois? Claro. Coloca um bora pra cima. Bora pra cima. Valeu demais, gente. Obrigado. Obrigado. Então pega a dica aí, ativa o modo Louva-a-Deus, filhote. Pega Isso o aí. desafio, vai pra cima, quebra Só geral, vai. entrega o seu melhor, faz tudo, entrega tudo. Tayane, vai lá, manda o seu recado. Oportunidade de você mandar uma mensagem pro mundo aí. A gente ainda vai conquistar o mundo. Com certeza. Manda a sua mensagem. Não, então, a gente está aqui, né, muito feliz, recebendo o Alexandre, Obrigado, e é uma honra pra gente, é uma honra pra mim também estar aqui nessa mesa com pessoas de peso, no sentido de conhecimento, que é o Pedro Idazzi, meu patrão, o Ney, que é o gestor, que é o meu marido. Então, é isso. Eu tenho aprendido muito isso, né? A gente acreditar nos nossos sonhos e não deixar o medo nos travar. Hoje mesmo até a gente tendo uma conversa, falou sobre a questão do medo e tal. E aí, sempre conversar com o Pedro é uma forma de mentoria. A gente sempre está aprendendo muito conversando com ele. E realmente eu vi que o medo que eu tinha, que eu disse, não seria o medo que eu tenho, na realidade. Porque o medo, ele trava a gente. Ele trava. Então, a partir do momento que eu decidi deixar o medo para lá e me destravar, eu vou conquistar o mundo. E essa é a intenção. Subir com esse time, crescer, estou muito feliz, muito honrada e vamos para cima. É isso aí. Vai lá, Ney. Desculpa, mas lembrando que todo mundo tem medo, tá? O medo ele não vai embora, não. Sim, E ele é importante. O medo ele nunca vai acabar, não, mas vai com medo mesmo. Vai com medo, exatamente. É isso aí. Sempre teremos, Agradecer aí o Alexandre, né? Por estar Obrigado, aqui conosco. Cara, muito bom, muito top. Valeu, Muito top esse bate-papo aqui. Aprendi coisas extraordinárias. Sua presença, cara, sensacional. Que bacana. Viu?
Todos vocês aqui, tem energia muito Sensacional. boa. Até o cara tá aí, ó, com o João. 3:16. Né, a palavra de Deus nas nossas vidas, Deus, né? Sim. Deus nas nossas vidas é tudo. Né, agradecer o Pedro também pela oportunidade, né, da gente estar aqui com ele, aqui nesse projeto, né? Dando esse pontapé nesse projeto. E é isso aí. Bora pra cima, gente. Vamos pra cima que nós vamos alcançar lugares altos. Amém. Valeu. Gente, é isso aí. Foi o podcast hoje realizado aqui com o Alexandre Suíta. Alexandre, gratidão. Que Deus continue abençoando teus projetos. Amém, eu que agradeço. Que os lugares que você chegou seja somente a base para onde você vai chegar. Que Deus coloque as mãos poderosas sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. Deus abençoe a tua família, né? Um grande abraço aí, um beijo para os teus pais, né? Para tuas irmãs, para tua filha Antonella, essa princesinha, né? Que Deus abençoe grandemente a sua família. Pessoal, vai para cima, ativa o modo louva a Deus. 2024 é seu, filhote. 2024 tá preparado para você vencer. Esse podcast é para te estimular a ser melhor. É para você aprender com as experiências, é para você entregar todos os dias ao abrir os teus olhos o teu melhor. Não perca nenhum segundo da sua vida sem entregar o seu melhor. Ative o modo louva a Deus e para completar, bora para cima. É isso aí, grande abraço. Vida longa.